Marta Martins Silva nasceu em Aveiro. Depois de 1974, licenciou-se em Jornalismo e Ciências da Comunicação pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto e trabalha desde 2007 na revista Domingo, do Correio da Manhã. Apaixonada pela história do país e pelas histórias de vida das pessoas, escreveu 2 livros sobre a correspondência durante a Guerra Colonial, assunto que é o seu objeto de estudo e investigação, e um terceiro, de 2023, intitulado Retornados. Olá Marta, bom dia. Muito Bom obrigada dia, por teres Maria João. aceitado o nosso convite. Obrigada eu. Tu estás aqui porque tu escreveste um livro que depois vamos falar um bocadinho mais à frente, mas para já eu ia-te fazer aquela pergunta clássica, que é: onde é que estavas no 25 de Abril? E se não estavas, que é o mais provável, qual foi a história que ouviste, que te contaram? O que é que te chegou do 25 de Abril? De 74, obviamente. Olha, eu não estava no 25 de Abril, eu sou, como eu costumo dizer, uma filha da liberdade, com muita sorte minha, e graças àqueles que lutaram por ela, a liberdade foi-me oferecida de bandeja, como eu costumo dizer. Eu não tive que pensar sobre ela, quando eu nasci ela já existia. Portanto, mas isso foi possível graças ao 25 de Abril. Eu costumo dizer que o maior privilégio que o 25 de Abril me deu foi eu ter crescido numa família absolutamente normal, de classe média, mas onde eu cresci com a certeza e com a confiança de que podia ser o que eu quisesse quando chegasse à vida adulta, não é? Que na altura parecia tão longínqua. E essa foi a maior conquista que Abril me deu. Esta liberdade para eu para eu poder seguir aquilo que eu quisesse, mesmo que eu não tivesse que pensar sobre isso. Hoje, pensando sobre o 25 de Abril, eu acho que foi de facto a maior conquista para mim, que não vivi o 25 de Abril in loco, não é? Diretamente, e de facto é importante e é preciso valorizar a liberdade, mesmo para quem não viveu o período da ditadura, porque a liberdade está sempre por um fio, não é? Nós temos que pensar a liberdade para a valorizarmos. E isto só é possível fazendo, olhando para o passado e olhando para como é que era o nosso país há 50 anos. Não foi assim há tanto tempo que as pessoas não podiam dizer o que pensavam, ser o que queriam, enfim, o país era muito diferente daquilo que a liberdade nos proporcionou. Aquilo que me chegou do 25 de Abril foram várias coisas diferentes. eh, tenho assim uma memória muito cinematográfica do momento, que me foi dado a ver em vídeos e arquivos fotográficos daquele tempo. A minha mãe não viveu o 25 de Abril na metrópole, não é? Como se chamava na altura, em Portugal, porque estava em Moçambique, ela foi retornada, portanto, ela viveu o 25 de Abril de uma maneira diferente. O meu pai viveu cá, mas não na cidade, não na grande cidade. Portanto, deles não me chegou aquela memória de um 25 de Abril efusivo. Essa imagem foi mais transmitida por aquilo que eu fui vendo depois ao longo do tempo. Mas há uma coisa, e puxando aqui a brasa um bocadinho à sardinha do meu trabalho, que é muito ligada à questão da guerra colonial. Uma das maiores, eh, uma das coisas imediatas do 25 de Abril, dos benefícios, das vantagens imediatas do 25 de Abril foi o final da guerra colonial. Claro que não aconteceu de 25 para 26, houve ali alguns meses, mas foi aquilo que foi mais evidente, e a guerra colonial na altura já tinha matado 10 mil militares portugueses, portanto, muitas mães tinham ficado sem filhos, muitos militares voltaram para Portugal, mas mutilados ou com fragilidades emocionais muito grandes. Portanto, a guerra colonial era um problema, efetivamente, que durava desde 61 e que o 25 de Abril conseguiu terminar com ele. E, portanto, puxando esta brasa aqui à sardinha da guerra colonial, eu vou contar aqui um bocadinho de uma carta de um militar que estava na guerra, na altura do 25 de Abril, e que escreveu para a sua mulher. Ele já era casado e tinha um filho, e isto para mim foi muito marcante ler isto, porque foi como ele viveu lá longe o 25 de Abril através do que ela lhe contava. Então, a 30 de Abril de 74, o Jorge escrevia para a Ana Paula.
Daqui para a frente tudo será diferente, verás, amor. Pela primeira vez depois de 40 anos se ouve falar em liberdade, a qual sentimos bem dentro de nós. Sindicatos, imprensa, eleições totalmente livres, desaparecimento da inflação, do aumento do custo de vida, será já dentro muito em breve. Teremos finalmente bairros modernos, com muitas zonas verdes nos arredores de Lisboa, abaixo dos caixotes do J. Pimenta. Verás, amor, como agora até as rendas irão baixar. Resta aguardar, pois tudo o que a Junta de Salvação Nacional se propõe fazer não é em 2 dias, mas pelo menos já nos podemos congratular pelos nossos filhos, que não conhecerão Portugal minado por um governo fascista. Eu acho que aqui está a esperança que o 25 de Abril Sonho, não trouxe. é? Diz-me uma E coisa, os sim, teus pais têm noção do dia em que souberam do 25 de Abril? sim, o meu pai não demorou a saber, talvez não no 25, mas no 26 de Abril ele soube. A minha mãe terá sabido uns dias mais tarde, em Moçambique, onde ela vivia, e mas de facto eles viveram isto de uma forma diferente. Eu penso que na capital terá sido uma coisa grandiosa, e eu confesso-te que tenho um bocadinho de pena de não ter vivido esse momento. Não queria nada ter vivido em ditadura, mas adorava ter estado ali em pleno Largo do Carmo, a assistir à Revolução. Deve ter sido uma coisa maravilhosa. Aí não tive, mas estive no primeiro de maio. Foi, ai, outro acontecimento que Foi brutal. Foi deve assim, ter sido brutal. ainda hoje, enfim. Bom, não, isto é porque esta noção do tempo é muito diferente hoje em dia, não é? Hoje em dia nós sabemos as coisas quando elas estão a acontecer. Enquanto Exatamente, é que, no imediato. não é? O teu pai soube a 26, a tua mãe ainda soube mais tarde, portanto a coisa Sim, acaba por. A transmissão, a comunicação era também diferenciada. era completamente diferente, não é? Sim, sim. E tu, que és jornalista, sabes isso melhor que eu. Se tivesses estado onde querias, no Largo do Carmo, no 25 de Abril, ou se tivesses estado no 25 de Abril, 25, 26, que personalidade do período revolucionário é que tu gostarias de ter entrevistado? Olha, Imagina eu tenho a que sorte, estava ali naquele estavas momento, não lá. é? Olha, eu mesmo assim tenho a sorte de já ter conhecido vários capitães de Abril e de os ter entrevistado, o Carlos de Matos Gomes, o Vasco Lourenço, o Pedro Pezerá Correia. Portanto, eu tenho esse privilégio de já ter podido ter um bocadinho de Abril nessas Em entrevistas, primeira pessoa. na primeira pessoa, que é aquilo que eu gosto de protagonistas vivos, eu gosto dos protagonistas que me contam aquilo que viveram, portanto tive essa sorte, e a todos pude agradecer aquilo que fizeram por mim, por nós, por todo o país, mas de facto, falando de uma pessoa que já não esteve entre nós, seria Salgueiro Maia, sem dúvida nenhuma, que aos 29 anos comandou as tropas que cercaram o quartel do Carmo, e todo este momento é tão simbólico que sempre que eu vejo imagens eu me arrepio, esta devolução do poder ao povo, todo este ambiente que foi possível porque de facto houve estes capitães de Abril que se reuniram e tornaram isto possível, mas o Salgueiro Maia acaba por ser o rosto da Revolução, não é? Acaba por ser ele que nós, quando pensamos no 25 de Abril, é naquele rosto miúdo, não é? Que ele tinha, que nós vamos dar. Portanto, seria Salgueiro Maia, sem dúvida nenhuma. É engraçado, a ideia que tenho do 25 de Abril de Salgueiro Maia não é no Carmo, tem graça. É lá embaixo no Torreio do Paço, acho que foi o momento decisivo. Foi aquele Olha que momento, giro. foi aquele momento em que os outros se uniram ao Salgueiro Sim, se Maia, não é? uniram, sim, sim. E eu acho que foi ali para mim foi ali que se deu o 25 de Abril, foi aquela Sim, noção de que temos uma porta, a porta foi aberta por ah, alguém sim, e nós vamos entrar por ela, vamos aconteça o que entrar, acontecer. vamos entrar, É vamos engraçado. entrar. Oh, oh Marta, realmente a vida mudou muito, o país mudou muito. Obviamente que mudaria sempre, mas esta coisa, então, nós que somos mulheres, de podermos lá estar aqui a conversar sem estarmos com medo, digamos assim, é, Sim, sim. é um privilégio. Houve coisas que, obviamente, como em qualquer revolução, correram bem, correram mal. Houve um fenómeno que Portugal teve, que foi um fenómeno complicado, que foi o regresso das pessoas, e tu sentiste isso, sabes isso na primeira pessoa por causa da tua mãe, o regresso das pessoas das ex-colónias, os chamados retornados,
muitos Uhum. deles não retornaram de lado nenhum porque nunca cá tinham estado. Hum, o que é que tu achas, tu que andas a estudar isso e o teu livro fala exatamente desses retornados, hum, e lá está, neste momento o teu foco é a guerra colonial, portanto que foi, digamos assim, o seu término que fez com que essa gente viesse para Portugal. Uhum. Qual Uhum. foi o momento mais marcante, tu achas, daquilo que tu sabes e daquilo que tu tens conhecimento? Qual foi o momento e o sentimento mais marcante para quem veio e para quem cá estava? Porque eu acho que houve aqui um problema de incompatibilidade, de Sim, quem veio ter que se adaptar a uma realidade que não era a sua e que era completamente diferente, de quem estava a ter que alojar uma série de pessoas que eles também não sabiam muito bem quem eram. sim, Até porque essa gente da África, mesmo no tempo antes do 25 de Abril, eram considerados portugueses de segunda, não é? E que era uma coisa aflitiva, que é uma coisa que hoje sim. não se passa para a cabeça, mas que estava registado, não estou a dizer nada que não tivesse registado. O que é que tu achas que foi mais marcante para quem cá estava e para quem chegou? Bom, eu acho que todo aquele período trouxe tantas. Por um lado, trouxe muita luz e abriu aqui uma porta, como tu disseste, de esperança para o país. Mas era um país que tinha um peso de uma ditadura por trás, portanto, as pessoas não adormecem numa ditadura e acordam numa democracia de um dia para o outro, portanto, nem o país muda do cinzento para o amarelo de um dia para o outro, portanto, apesar de os retornados terem chegado numa altura em que a ditadura já tinha terminado, chegam num período ainda de muita instabilidade, não é? Porque o país passou por um período de grande instabilidade ali em 74, 75, depois acaba por acalmar ali em 76 com a Constituição, mas há um período de muita instabilidade. E eu costumo dizer que os meus livros não apontam dedos a ninguém precisamente por isso. Nós temos que enquadrar os fenómenos na época em que os estamos a estudar e em que eles aconteceram. Eu não posso apontar o dedo a quem cá estava por ter estigmatizado os retornados, os que vieram, porque estas pessoas também não souberam lidar e não estavam preparadas. São 600 mil pessoas que chegam ali em poucos meses, vá num período de um ano, a um país que ainda está muito marcado pelas sombras da ditadura. Portanto, estas pessoas têm medo, quem cá está tem medo de perder o emprego, não é? Muitas famílias não viam estas pessoas, os seus familiares há anos, já não os conheciam, e de repente as suas pequenas casas tiveram que os alojar, e eles não sabiam como é que haviam de fazer isto, e depois tinham algumas ideias feitas destas pessoas que moravam em África, que traziam droga, então não estavam lá tão bem, então porquê é que vieram? E por outro lado, as pessoas que vieram foram obrigadas a vir, elas não queriam, elas não vieram porque queriam, e quem cá estava não percebeu também isso. Portanto, há aqui esta marca muito forte de quem não queria vir e tem que vir, e de quem recebe não queria receber. Duas realidades muito, muito diferentes que se tocam, e estas pessoas têm que viver juntas e têm que conviver na mesma sociedade. Eu acho que isto ao longo dos anos acaba por se esbater, por se esfumar, e os retornados, e tu disseste muito bem, eu também costumo dizer isso, quem nasceu em África não é retornado, não se regressa a um sítio de onde nunca se esteve, portanto para muitas pessoas este país não era o seu, a África era a sua casa, e aquilo que elas sentiam é que tiveram que abandonar a África, tiveram que abandonar a sua casa. Houve pessoas que deixaram a sopa ao lume, porque elas não queriam acreditar que não iam voltar. Portanto, há aqui este choque, de facto, entre uma e outra realidade, mas não podemos criticar ninguém, porque uns estavam-se a adaptar e os outros também. Pronto, e São as juntos têm que vicissitudes do construir. tempo e da revolução. Exatamente, exatamente, exatamente. Eu percebo. E esses que não retornaram, mas que tiveram um carimbo, porque foi complicado, não é? Foi uma época muito complicada para toda Muito, a gente. muito. É o que tu dizes, é para toda a gente. Mas esses que não vieram e que no fundo receberam um carimbo de alguma coisa que nem sequer eram, Sim, tu achas que foi isso duríssimo. melhorou a adaptação? Claro, claro que sim. Claro que sim. Eu tenho um testemunho do meu livro de uma senhora que se lembra que a mãe foi levar um relógio a arranjar, eh,
que não tinha pilha, enfim, precisava de arranjo, e quando ela vai buscar o relógio, em vez de ter o nome dela, a etiqueta dizia retornada. Isto é uma coisa. Este rótulo colou-se-lhes à pele, mas eles não o queriam, eles não o sentiam. Portanto, e os miúdos na escola, os outros miúdos chamavam-lhes retornados, e não lhes chamavam retornados, não era uma coisa boa, era uma coisa má, eram os africanistas. Eles tinham lá estado a explorar os negros, diziam, porque ouviam o que os pais diziam, porque era o que os pais acreditavam, enfim. Mais uma vez temos que nos lembrar que vivíamos num período, tínhamos vindo de uma ditadura, em que também a informação que passava era a informação que o governo queria passar, portanto temos que dar sempre esta luz sobre a época em que estávamos, mas este rótulo condicionou completamente a visão do país a que chegavam. E depois todos eles contam que vinham de uma África mais livre, mais colorida, com acesso a outras coisas que aqui ainda não tinham chegado, precisamente porque o país estava muito fechado ao que vinha de fora. Portanto, eles não gostaram de Portugal, estas pessoas não gostaram. Eu tenho pessoas que me dizem que ainda hoje não se identificam com Portugal. Ou pessoas que viveram aqui 2, 3, 5, 10 anos e depois emigraram, foram à procura de outros sítios, de Brasil, Macau, Canadá, e eu acho que muito condicionadas pelo Portugal que as recebeu e pelo Portugal que nós éramos nessa altura. Nós nem Coca-Cola cá tínhamos, Exatamente. que era uma coisa que eles tinham nas ex-colónias, que o mais Sim, engraçado é senhor. isso. Sim, sim. Eu acho que nós ainda éramos mais fechados e mais Éramos, sim, condicionados do que, embora eu do nunca que quem tivesse vivia. estado em África. Pelo menos é isso que me dizem, as pessoas que lá estiveram, que era uma vida mais aberta e com muito acesso a essas coisas que aqui ainda eram uma miragem. Exatamente. Oh, Marta, que o Zé Mário Branco dizia que a cantiga era uma arma. E sendo tu jornalista, tu achas que as palavras foram armas no 25 de Abril e que continuam a ser armas hoje em dia? Sem dúvida nenhuma, é impossível esquecer o 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais, o povo unido jamais será vencido, são frases que nos ficaram e que eu acho que ainda hoje nós podemos usar e devemos usar, ou pelo menos tê-las bem presentes, para não repetirmos os erros do passado. Portanto, eu acho que estes slogans do 25 de Abril continuam a fazer sentido. É preciso continuar a dizê-los, é preciso dizê-los aos mais novos, é preciso explicar-lhes a importância do 25 de Abril, a importância da liberdade. E não posso deixar de citar aqui um bocadinho de uma letra do Sérgio Godinho, da música Liberdade, foi letra e música do Sérgio Godinho. Vivemos tantos anos a falar pela calada, só se pode querer tudo quando não se teve nada, só quer a vida cheia quem teve a vida parada. Só há liberdade a sério quando houver a paz, o pão, habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando houver liberdade de mudar e decidir, quando pertencer ao povo, o que o povo produzir. Eu acho que ainda hoje isto faz sentido, ainda hoje infelizmente nós temos que lutar pela paz, pelo pão, pela habitação, pela saúde, pela educação. Portanto, vamos trazer para os dias de hoje estas músicas, estes slogans do 25 de Abril, e lembrarmos-nos deles, porque a liberdade, como eu comecei a entrevista, não é garantida e temos que lutar todos os dias por ela. Oh, Marta, 50 anos depois, valeu a pena? Salgueiro Maia, essa gente toda que tu entrevistaste, valeu a pena? Valeu a pena parar aquele time naquele sinal vermelho no Campo Grande, que é outra imagem que eu acho deliciosa. Sim, delicioso mesmo. Valeu a Valeu pena. a pena. Valeu a pena, Capitães de Abril, obrigada. Eu uma vez li uma frase do Carlos Matos Gomes que ele deu numa entrevista que dizia que o 25 de Abril foi feito para todos os dias ser possível fazer um 25 de Abril. E eu acho que isto resume tudo, não é? Nós termos a possibilidade de, graças ao 25 de Abril, questionarmos não só o que está mal na nossa casa e na nossa rede, mas também no nosso país, é aquilo que nos tem que ficar do 25 de Abril e é a lição que nós temos que tirar. Questionar sempre e valorizar sempre a liberdade. Muito obrigado, Marta. Obrigada eu.